Oi, gente abençoada, tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Se esse é o primeiro vídeo daqui do canal que você está assistindo, seja muito bem-vindo. O meu nome é Aline Musi e esse aqui é o meu canal, um canal onde a gente não tem nicho definido, onde a gente fala sobre a vida, sobre as coisas e aonde Deus está em tudo isso. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Tá tudo bem com vocês, gente? Tá tudo bem comigo aqui também. E hoje eu tô aqui de volta porque eu vim trazer uma palavra e trazer algumas reflexões baseadas aí nessa palavra. Como sempre falo aqui no canal, já se tornou até repetitivo, um jargão aqui no canal. Eu não venho trazer nada só para quem tá ouvindo, né? Eu venho trazer coisas, reflexões que estão fazendo sentido na minha vida, que estão falando comigo e que pode ser que fale com outras pessoas que estão aí do outro lado. E a referência bíblica de hoje é uma referência bíblica bastante conhecida para quem já é cristão, mas se você não é cristão, fica no vídeo que vai dar para você entender tudo que eu tô falando. Não vou falar nada complicado aqui, nada fora do normal. E o texto bíblico que eu separei está no livro de 1 Reis. Vou colocar a referência aqui embaixo. No livro de 1 Reis, no capítulo 19, eu vou ler o versículo 14 e o versículo 18. Eu vou ler o versículo 14 e o versículo 18. Mas vou colocar a referência aqui embaixo para depois você ler com mais calma, se você quiser. Que diz assim: E ele disse: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o seu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para a atirarem. Aí o versículo 18 diz assim: Também eu fiz ficar em Israel 7.000 de todos os joelhos que não se dobraram a Baal e de toda a boca que não o beijou. Pode ser que você não tenha entendido os textos que eu vou falar, que eu falei, que eu li, né? Mas eu vou te contextualizar sobre esse texto. Elias foi um grande profeta em Israel e Deus levantou Elias basicamente para trazer o povo de novo para o lugar, né? O povo se corrompeu, começou a fazer muitas coisas erradas e essas coisas erradas que o povo fez começou a afastar o povo de Deus, né? Porque nós somos perfeitos? Não, não somos perfeitos, mas quando a gente decide fazer o que é certo por amor a Deus, isso nos aproxima de Deus, isso nos traz um relacionamento com Deus. Trazendo isso para a nossa vida humana, física, né? Vamos fazer um exemplo. Você tem um amigo ou você tem um conhecido que faz um monte de coisas que você não gosta, um monte de coisas erradas que te magoam, que te ferem, sabendo que ele tá fazendo isso racionalmente, né? Ele sabe que tá te magoando, mas ele continua fazendo. Então, assim como ser humano, né? A gente vai se afastar dessa pessoa. Não, se a pessoa só me magoa, só me fere, só faz coisas que eu não gosto, para que eu vou estar junto dessa pessoa? Então, o pecado que a gente comete, as coisas erradas que nós fazemos, sabendo que estamos fazendo, porque Deus já estabeleceu aquilo como errado, nos afastam de Deus. Então, quando nós decidimos fazer o que é errado, nos afastamos de Deus. E era o que estava acontecendo com o povo de Israel. O povo de Israel estava mergulhado nas práticas erradas e isso estava afastando o povo de Deus. E para começar, essas coisas erradas que o povo fazia, a corrupção já estava na liderança, porque Elias se levantou como profeta no reinado de Acabe, e Acabe tinha um reinado corrupto, né? Tanto ele quanto a sua mulher Jezabel tinham um reinado corrupto, onde eles ali tinham várias práticas erradas, inclusive a adoração a outros deuses. E Elias se levanta para fazer a vontade de Deus. Elias era um homem cheio da presença de Deus, era um homem que, se você for olhar os feitos de Elias na Bíblia, a gente fica assim abismado com o tamanho da comunhão que Elias tinha com Deus. Então, a gente olha para a vida de Elias, assim como a gente olha hoje em dia para a vida de pessoas que a gente considera como referência espiritual, referência de homem e mulher de Deus, e a gente não acredita que essas pessoas sofram coisas normais que a gente sofre. E aqui já começa o primeiro ponto da reflexão que eu quero trazer. Porque apesar de Elias ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus, extremamente usado, extremamente usado pela mão de Deus, tinha uma intimidade profunda com Deus, ele continuava sendo homem, ele continuava sendo um ser humano como eu e como você somos, né? E trazendo isso para a nossa vida, para o nosso cotidiano, é um caso para a gente pensar, porque às vezes a gente coloca as pessoas em determinados pedestais como se aquela pessoa não fosse um ser humano como nós somos, né? Então, a gente julga a vida das pessoas. Ah, fulano é muito rico, então não deve chorar.
fulano tem muito dinheiro, então ele não deve sofrer como eu que estou aqui contando as moedinhas para comprar o pão sofro. Só que a gente precisa entender que independente do cargo social que a gente ocupa ou da posição financeira que a gente tem, nós continuamos sendo seres humanos. Então esse aqui já é o primeiro ponto. Apesar de Elias ser um homem cheio do Espírito Santo, extremamente usado por Deus, continuava sendo um ser humano. E isso fazia dele uma pessoa assim como nós. E chega um determinado momento de Elias que ele se sente extremamente cansado, porque o ser humano é limitado, né? Então, já começa um outro ponto aqui do canal que eu quero trazer para você. Pare de se cobrar ser uma pessoa ilimitada. Você não é uma pessoa ilimitada. Você é um ser humano limitado. Às vezes a gente quer abraçar o mundo, a gente quer fazer 1 milhão de coisas e a gente não quer demonstrar fraqueza porque a gente acha que a gente não tem direito de demonstrar fraqueza, ou porque somos líderes, ou porque estamos à frente de um grande negócio. Só que você é um ser humano limitado. Então entenda isso, que você é um ser humano limitado. Apesar de Elias ser um grande homem de Deus, era um ser humano limitado que se sentiu esgotado, né? As batalhas sequenciais que ele enfrentou esgotou ele física e espiritualmente e mentalmente, a chegar a um ponto dele pedir a morte. Já trouxe até um vídeo usando essa palavra, essa mesma palavra de base. Então, aqui a gente vê um homem que, apesar de ser extremamente usado por Deus, era um ser humano normal e comum como todo mundo, e em algum momento da vida se sentiu esgotado. Então, a gente precisa parar de se cobrar esse excesso de produtividade, essa perfeição que muitas das vezes a gente se cobra e o sistema também impõe sobre a gente, seja o sistema espiritual ou seja o sistema material, porque nós que pertencemos à fé, né? Não, nós que temos a nossa fé cristã, que congregamos em algum lugar, também estamos debaixo de um sistema e muitas das vezes somos cobrados a uma perfeição, somos cobrados a extremos que nos fazem ficar aqui como Elias, esgotados ao ponto de pedirmos a morte, né? Até o ponto de estar em uma depressão como Elias estava. E quando Deus vai falar com Elias, eu já falei isso aqui num vídeo aqui no canal, Deus ele se preocupa com a gente. Eu sempre falo isso aqui no canal, que as pessoas colocaram Deus num patamar de carrasco, de algoz. Deus não é isso. Deus é um Deus que se preocupa conosco nos 360 graus. Deus ele se preocupa se eu, você, nós estamos nos alimentando bem. A Bíblia prevê que você coma bem, que você durma bem, que você trabalhe o tempo certo que você precisa trabalhar, que você tenha boas relações, porque boas relações também fazem bem para o ser humano. Então a Bíblia prevê tudo para que a gente tenha uma vida plena, para que a gente tenha um bem-estar. E Deus ele chega para falar com Elias preocupado com o que Elias estava passando. Deus em nenhum momento fez nenhuma cobrança para Elias, mas perguntou a Elias por que ele estava na caverna. E Elias chega para Deus e desabafa. Já falei isso aqui no vídeo aqui no canal. Elias desabafa: Senhor, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, estou passando por aquilo o outro. E na fala de Elias, se você for ler com bastante calma, você vai perceber nas palavras de Elias uma certa insatisfação, como se ele não merecesse o que ele estivesse passando. E aqui entra o ponto principal desse vídeo, depois mais adiante eu vou trazer outros. É que quantas vezes a gente está passando por determinadas situações na nossa vida que a gente se sente injustiçado. De repente você já se sentiu assim, eu já me senti assim, de se perguntar, poxa, mas eu estou tentando fazer tudo certo. Eu estou tentando obedecer, eu estou tentando praticar o amor, eu estou tentando não ferir ninguém. E por que que eu estou passando por isso? E eu quero falar para você, usando essa palavra de base, que o sofrimento, ele se tornou comum nessa terra a partir de quando o pecado entrou aqui. Então, não é só você que está sofrendo, não sou só eu que estou sofrendo. Todos nós estamos dentro de um ambiente onde o sofrimento ele está por toda parte. Não existe uma pessoa nesse mundo que não está sofrendo, que não está passando por alguma coisa que não mereceu e que não pediu para passar. Só que, como eu sempre falo aqui no canal, a gente precisa escolher como a gente vai passar pelas adversidades da vida. Isso é questão de nós escolhermos, de nós decidirmos como vamos passar pelas situações da vida, né? E aqui Elias fala como se ele estivesse sendo injustiçado, e ele fala que ele está se sentindo sozinho. Então ele pega e fala assim, ó, todo mundo, ele começa a generalizar. Outra verdade sobre nós seres humanos, nós quando estamos em estado de sofrimento, tendemos a generalizar. Isso é uma grande verdade. Deixa eu trazer isso para um exemplo simples para você entender.
Você passou uma decepção amorosa, ou eu, por exemplo, passei uma decepção amorosa com uma determinada pessoa. Quando eu estou nesse estado de decepção e de sofrimento, a tendência é que eu generalize todas as outras pessoas. Eu comece a achar que todo mundo que vai passar pela minha vida também vai me fazer sofrer decepção como essa pessoa me fez sofrer também. Então a gente começa a generalizar. Uma pessoa te traiu, você vai achar que todo mundo vai te trair. Até que você seja curado, que eu seja curado daquela dor, a gente vai tender a generalizar as pessoas. Só que nós não temos o direito de fazer isso, porque nós não conhecemos todas as pessoas do mundo para dizer com propriedade que todas elas vão nos trair, que todas elas são ruins, que todas elas são péssimas, que todas elas têm uma índole ruim. Nós não temos esse direito, né? Só que a dor faz com que a gente generalize as pessoas. E aqui Elias generaliza, ó, todo mundo errou, todo mundo falhou, todo mundo te abandonou e só eu fiquei, né? E Deus pega e fala para ele aqui, como li no versículo 18, Elias, eu preservei ainda 7.000 que não se dobraram a Baal. O que Deus está querendo falar para Elias com isso? Elias, você não está sozinho. Só que a tua dor está te impedindo de ver que você não está sozinho. A tua dor está te impedindo de ver que tem mais pessoas que estão no barco junto com você. A tua dor está te impedindo de ver que ainda tem pessoas que também estão sofrendo por amor do meu nome. E aqui já entra a parte final desse vídeo para amarrar tudo aquilo que eu falei, que eu não sei se fez sentido. Você, eu, nós, não podemos ficar presos, amarrados à nossa dor. Porque a dor que nós estamos sentindo, seja uma dor causada por uma frustração, seja uma dor causada por uma decepção, por uma traição, por uma ausência, qualquer tipo de dor, se você ficar amarrado à sua dor, essa dor vai te impedir de ver a história por outros lados. Então, se a gente fica amarrado à nossa dor, a gente não consegue ver esperança, a gente não consegue ver saída, a gente não consegue enxergar que tem pessoas que estão também em situação igual ou pior à nossa, a gente não consegue enxergar que Deus tem um propósito em tudo aquilo que nós estamos passando, e às vezes o propósito não é nem mudar quem está à nossa volta, mas é nos mudar, é nos fazer pessoas mais fortes, pessoas mais resilientes, pessoas mais dispostas. Então, para fechar esse vídeo, Elias estava ali passando por uma depressão e ele estava amarrado à sua dor. E o próprio Deus chega para ele e fala assim, você precisa entender que você não está sozinho e que assim como eu estou com os outros 7.000, eu também estou com você. E a gente precisa entender que se Deus está conosco, não importa o tamanho da dor, não importa quão grande essa dor seja, Deus sempre será maior do que ela. Eu não sei se esse conteúdo fez sentido para você, mas se esse conteúdo te abençoou, te acrescentou de alguma forma, por favor, compartilha, tá bom? Eu não peço para ninguém se inscrever aqui no canal, nem para dar like, mas se o conteúdo te acrescentou de alguma forma, por favor, compartilha com alguém, tá bom? E que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família, e se Ele permitir, a gente volta aqui de novo com o próximo vídeo, tá bom? Tchau!